Emocionante. Mecânico humilde transforma a vida de milionária. Revelação surpreendente em 14 dias. Josué sempre foi conhecido como mecânico esforçado, com mãos calejadas que falavam do trabalho duro e um coração aberto, disposto a ajudar. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, sua oficina era mais do que um lugar para consertar carros, era um verdadeiro ponto de encontro. A humildade de Josué ressoava em cada gesto, e sua família, composta por sua esposa e 2 filhos, era um motivo de seu sorriso cotidiano. No entanto, os dias eram difíceis, e a escassez financeira fazia parte da rotina. Um dia ensolarado, enquanto girava a chave inglesa em uma roda de um carro, uma limusine preta e lustrosa parou em frente à sua oficina. Ana, uma milionária recém-chegada, desceu do veículo com ares de superioridade. Seu carro de luxo tinha quebrado, e ela estava visivelmente irritada. Ao entrar na oficina, seus olhos percorreram um local repleto de ferramentas e peças usadas, com uma expressão de desdém. Mas ao olhar para Josué, algo em seu olhar a surpreendeu. Ele não a olhava com admiração pela riqueza, mas sim com cordialidade. Seu carro está na melhor mãos, disse Josué, com um sorriso. Ele começou a trabalhar, enquanto Ana, em sua arrogância, compartilhou detalhes de sua vida superficial, festas, viagens luxuosas, mas sem calor humano. No entanto, quanto mais ela frequentava a oficina, mais curiosa ficava com a dinâmica da família de Josué. As risadas das crianças e a sintonia entre ele e sua esposa eram uma melodia que ecoava nas paredes da oficina e preenchia o espaço. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naqueles dias, Ana começou a se abrir. Contou a Josué sobre a solidão que a dinheiro não podia preencher, enquanto ele, com seus olhos brilhando, revelava o valor das pequenas coisas. Um sorriso dos filhos, um jantar em família, um novo concerto bem-sucedido. A amizade inconcebível começou a florescer. Porém, os olhares desaprovadores da elite local não tardaram a surgir, murmurando e questionando as intenções de uma mulher rica com um mecânico. Quando Ana decidiu investir no negócio de Josué, o sonho parecia perfeito. Mas ao procurar investidores, enfrentou a resistência de pessoas que viam a oficina como um projeto fadado ao fracasso. Josué, dividido entre sua ética e o desejo de uma vida melhor, começou a questionar se a luta por sobrevivência valia a pena. Enquanto isso, Ana hesitava em abandonar seus planos, percebendo que a verdadeira felicidade estava em sua amizade com Josué e sua família. Enquanto Ana repensava suas escolhas diante de um empresário que lhe ofereceu um projeto seguro, os ecos de sua vida de antes começaram a pressionar sua decisão. O brilho do dinheiro a seduzia, mas seu coração clamava por algo mais profundo. Seria possível que, no alvorecer dos seus 40, ela se tornasse parte daquela realidade simples, mas rica em significados? A decisão a esperava, desafiando não apenas sua integridade, mas a natureza de todas as conexões que forjara. Com o futuro da oficina de Josué e a essência de sua amizade em risco, Ana se viu no epicentro de uma escolha reveladora. Como seria seu próximo passo, diante de uma cidade que olhava, observava e julgava? A história apenas começava, e a expectativa pairava no ar. Enquanto os dias se passavam, a pressão começava a cobrar seu preço. Ana sentia o coração balançar entre o novo caminho que estava desenhando ao lado de Josué e o peso da expectativa de seu mundo anterior. As reuniões com investidores esvaziados de alma se tornaram um fardo ainda mais pesado, quase insuportável. Cada vez que ela entrava na sala de uma dessas reuniões, era como se a luz de seu ser se apagasse um pouco mais, enquanto o brilho dos iates e dos jantares caros a rodeava. Talvez eu tenha perdido a noção do que realmente importa, pensou Ana em uma tarde abafada, enquanto observava a vida na cidade através da janela de sua limusine. As crianças atravessavam a rua, rindo e brincando, suas risadas se misturando ao barulho dos motores. Em contraste, ela se lembrava das festas em que havia participado, onde os rostos eram sempre os mesmos e as conversas eram apenas ecos vazios de superficialidade. A necessidade de tomar uma decisão a consumia. Naquela manhã, ela acordou decidida a visitar a oficina de Josué. Ao entrar, sentiu um calor familiar a envolver. Ele estava polido com uma ferramenta na mão, e seus olhos se iluminaram ao vê-la.
Aquela oficina era como um refúgio, onde o ar cheirava graxa, mas também amor e simplicidade. Ele a recebeu com um abraço apertado, e algo dentro de Ana se acalmou. Oi, Ana. Como você está? Perguntou Josué, enquanto colocava uma peça de carro de lado. Estou pensando, ela começou, hesitando. As palavras saíam com dificuldade, como se seu coração estivesse grudado na garganta. Sobre o investimento na oficina? Josué a observou atentamente, seu olhar sincero e curioso. Sim. E, na verdade, sobretudo. Eu não sei se estou pronta para deixar minha velha vida para trás. Josué apenas assentiu, mostrando que compreendia a luta interna dela. Ele, que havia batalhado por cada centavo, entendia que aquelas novas escolhas não eram fáceis para alguém que sempre tivera tudo às mãos. Mas, ao mesmo tempo, ele queria ajudá-la a ver o valor do que existia na simplicidade. Ana, não se esqueça de que o que fazemos aqui não é só sobre lucro. É sobre conexão, família e felicidade, disse ele, com uma calma que fez os olhos dela brilharem. As palavras de Josué ecoaram em sua mente. Lembranças de risadas nas refeições em família, aulas de Muay Thai que sua filha adorava, piqueniques ao ar livre, tudo isso parecia tão longe em sua vida de antes. Vou desistir de ser investidora, Josué. Vou focar em fazer da sua oficina um lugar melhor, de verdade. Quero fazer isso juntos, anunciou Ana, com um sorriso tímido. Mas, à medida que a esperança começava a florescer, uma mensagem de texto na tela do celular a fez tremer. Era de Cláudio, seu ex-marido, exigindo que ela retornasse e assumisse suas responsabilidades com os negócios. Uma ameaça que poderia arruinar tudo o que havia construído. O que você vai fazer agora, Ana? Ele a desafiou. A realidade daquela mensagem era um balde de água fria em suas aspirações. A frustração e o medo dançavam em seu estômago, e o futuro estava mais nebuloso do que nunca. O que estava em jogo? A amizade que construíra com Josué? A oportunidade de uma vida mais significativa? Ana olhou nos olhos de Josué, que esperava por sua resposta. Sentiu que a decisão era sua, mas a dúvida pairava na sala como um fantasma. Havia tanto a ganhar, mas e se tudo terminasse em ruínas? Antes que pudesse articular suas ideias, as palavras ecoaram em sua mente. O momento da verdade chegou. Conseguiria Ana transformar realmente sua vida e, junto com Josué, desafiar os grilhões que aprendiam ao passado? O celular de Ana parecia um peso em sua mão, um lembrete cruel da luta entre duas vidas. Ao olhar para Josué, viu um reflexo de tudo que almejava: simplicidade, amor e uma conexão verdadeira. Mas a sombra de Cláudio pairava sobre suas esperanças, like uma nuvem prestes a desabar. Você parece distante, quebrou o silêncio Josué. Seu tom sereno contrastava com a tempestade interna de Ana. O que aconteceu? Era tão difícil falar. Aquelas palavras, que ecoavam implacáveis na sua cabeça, eram mais do que um pedido para voltar ao seu antigo eu. Eram um aviso. Desistir da segurança, dos investimentos, dos jantares regados a vinho caro, significava arriscar tudo. Mas em troca, o que poderia ganhar? Uma vida de significado? O sorriso da sua filha quando ela contava histórias sobre a oficina? Ana respirou fundo. O Cláudio, ele quer que eu volte para assumir os negócios. Diz que preciso colocar a casa em ordem. Josué franziu o senho. A esperança que ardia em seus olhos se ofuscou. E o que você quer, Ana? O que faz seu coração bater mais forte? As palavras dele a tocaram como uma carícia. Ela sempre soube, no fundo, que sua felicidade não estava nas festas luxuosas ou nas reuniões com investidores. Mas a pressão para voltar à antiga vida era real. As promessas de Cláudio eram mais ameaçadoras do que pareciam. Eu quero ficar aqui, Josué. Quero que a oficina cresça, que possamos fazer algo incrível juntos, ela disse, a paixão emergindo em sua voz. Mas e se ele fizer algo para me impedir? Josué se aproximou, segurando sua mão, e a força dele a acalmou. Ninguém pode te impedir de seguir seu coração. Se você quer isso, então vamos lutar. Juntos. Você não é só uma investidora, você é uma mulher que sabe do que realmente precisa. E eu estou aqui para te apoiar. Ana sentiu um calor no peito. As palavras de Josué a encorajaram a ver que a verdadeira batalha não era sobre negócios, e sim sobre se permitir ser livre. Mas antes que ela pudesse responder, o celular vibrou novamente. Era uma chamada. A tela mostrava o nome de Cláudio. O coração dela disparou. Era o momento da verdade, um embate que se aproximava. E se eu não atendi? Murmurou,
hesitante. Josué a encarou, como se pudesse ler seus pensamentos. Então você estará escolhendo. Escolhendo o que realmente quer na sua vida. Ana fechou os olhos. Em vez de ignorar a chamada, abriria a porta para uma nova fase. Desbloqueou a tela e atendeu. A voz de Cláudio do outro lado soou como veneno. Ana, você precisa voltar. Não está bem isso que você está fazendo. As pessoas estão falando, e tudo pode desmoronar. Ela respirou fundo. Cláudio, eu não posso voltar. Preciso viver a minha vida de verdade agora. A conversa rapidamente se intensificou. Cada palavra, um passo mais perto do abismo, mas Ana estava decidida a não recuar. Josué ficou em silêncio, observando, a mão dela firmemente segurada entre as suas. Ao seu lado, sentia que estavam juntos naquela luta. O que ela não esperava era a revelação surpreendente que Cláudio fez no fim da ligação. Algo que mudaria a trajetória de Ana para sempre. E se eu te disser que tenho mais informações do que você imagina? Você pode não querer ouvir, mas está prestes a descobrir algo que mudará tudo, Ana. As palavras dele pairaram no ar, ecoando como um trovão. Ela tinha certeza de que, apesar de todas as dúvidas, uma transformação a aguardava. E enquanto desligava, Ana finalmente compreendeu que a batalha estava apenas começando. Ana, o que foi isso? Josué a olhou, com a expressão misturada de preocupação e curiosidade. Ela hesitou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias, e o peso da responsabilidade quase a sufocando. Mas havia uma determinação renovada em seu olhar. Eu não sei, mas preciso descobrir. Estou pronta para enfrentar isso. E enquanto o futuro se desdobrava à frente deles, a verdadeira luta por sua liberdade e por sua nova vida estava apenas começando. Nas palavras de Cláudio, havia uma verdade escondida que, se revelada, poderia ser a chave para a transformação que Ana tanto buscava. O que mais ele sabia sobre o passado? Ana sentia o coração disparar, uma mistura de medo e excitação aflorava dentro dela. As palavras de Cláudio ainda ecoavam em sua mente. O que ele queria dizer? Que segredos estavam enterrados, ocultos sob a superfície de uma vida que ela pensava conhecer? Para qualquer outra pessoa, talvez fosse apenas mais um jogo de manipulação. Mas para Ana, era a chance de se reencontrar. Ela olhou para Josué, cuja expressão agora refletia a seriedade do momento. Você ouviu o que ele disse? Deve haver algo que eu desconheço, algo que pode mudar tudo. Josué apertou a mão dela, sua firmeza era um bálsamo para a tempestade interior que ela enfrentava. Então vamos atrás disso. Não podemos deixar que o medo nos impeça de descobrir a verdade. Vamos juntos, não se preocupe. A decisão estava tomada. Ana respirou fundo, decidida a não deixar que as sombras do passado dominassem o presente. Ela sabia que precisava de respostas e que essa jornada poderia levá-la a um lugar que não esperava. Vamos até a oficina amanhã cedo. Penso que posso ter um jeito de obter mais informações. Ela disse, os olhos brilhando com uma nova determinação. Naquela mesma noite, Ana não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Josué aparecia, misturando-se com a face de Cláudio, um contraste entre a simplicidade e o calor humano do mecânico e o poder controlado do ex-marido. O que a atraía para Josué não era apenas seu jeito tranquilo ou sua habilidade com ferramentas, mas a autenticidade que ele trazia a tudo o que fazia. Ele não era apenas um homem, era uma possibilidade. Quando a manhã chegou, Ana estava pronta. Ao lado de Josué, sentiu-se protegida, como se juntos formassem uma muralha contra qualquer verdade que Cláudio poderia soltar. O cheiro do metal quente a envolvia enquanto a oficina começava a ganhar vida. Era ali, entre peças de automóveis e o som de ferramentas, que ela encontraria as respostas de que precisava. O que você acha que Cláudio tem? Alguma ameaça? Josué indagou, rompendo o silêncio e trazendo Ana de volta à realidade. Talvez. Ela hesitou, lembrando-se de como Cláudio sempre fora capaz de manipular situações a seu favor. Ele sempre teve um jeito de fazer as coisas parecerem muito piores do que realmente eram. Mas isso não pode ser só uma tática para me manter sob controle. Preciso saber o que está por trás disso. A oficina estava mais viva do que nunca, e Ana se sentia energizada. Cada projeto que os funcionários tocavam representava a esperança que ela tinha em seu coração. Era um novo começo que se mostrava à sua porta. Depois de algumas horas, ela decidiu que era hora de agir. Foi atrás de algumas informações sobre Cláudio, sobre seus negócios e relacionamentos. Faria o que fosse necessário. No fundo,
Havia um grito de liberdade pulsando dentro dela. Foi quando uma colega da oficina, Luana, se aproximou. Ana, ouvi rumores, Cláudio pode estar planejando algo grande. Algo que pode afetar o seu negócio. A adrenalina passou a correr em suas veias. Grandes coisas podem ser boas ou ruins, Luana. O que você sabe? Ele está se movendo para cortar suas operações. Tem falado sobre cortar recursos e garantir que você seja forçada a voltar. A pressão aumentou. Ana olhou para Josué, que só a encorajou com um olhar. Isso não pode acontecer. Precisamos nos preparar. Anne voltou para casa naquela noite com informações ardendo em sua mente. Agora, o tempo estava se esgotando. As peças da sua vida estavam prestes a se encaixar, e mesmo que houvesse um risco na mudança, a sensação de estar viva, de finalmente ter o controle, superava qualquer medo. Amanhã, ela se encontraria com Cláudio. Finalmente, iria exigir respostas. No fundo, apenas uma pergunta ecoava em sua mente. Qual seria o preço por essa verdade que ela tanto almejava? Ana não conseguia conter a ansiedade enquanto caminhava rumo ao encontro com Cláudio. O dia ensolarado contrastava com as nuvens pesadas em seu coração. Cada passo parecia ecoar uma batida de seu coração, lembrando-a da gravidade do que estava prestes a enfrentar. Para muitos, aquele poderia ser apenas mais um dia, mas para ela, era um divisor de águas. Ao chegar ao café onde havia combinado de se encontrar com Cláudio, a dúvida quase a paralisou. O que ele diria? Que segredos espreitavam nas entrelinhas de suas memórias? O local, com mesas ao ar livre e um aroma doce no ar, parecia um campo de batalha onde o passado e o presente se encontrariam. Quando Cláudio chegou, seu olhar estava firme, quase desafiador. Ana sentiu a tensão crescentemente familiar. A familiaridade do ex-marido atuava como um veneno, uma lembrança de tudo que desejava deixar para trás. Mas a determinação falou mais alto. Ana, ele começou, mas ela cortou, não disposta a deixar que o discurso padrão de Cláudio assumisse o controle da conversa. Cláudio, vamos direto ao ponto. O que você está planejando? O que pretende fazer com o meu negócio? Ele sorriu, mas não havia calor naquele sorriso, apenas um brilho frio que arrepiava a espinha dela. Você ainda não entendeu, não é? Vamos fazer isso do jeito mais inteligente. O que eu quero é proteger o que construímos juntos. E isso inclui você. Proteger ou querer controlar. A indignação pulsava em suas veias, enquanto as palavras pareciam um grito de liberdade que nunca haviam sido libertadas. Você sabe que precisa de mim. Sem mim, você não consegue organizar os recursos. Sempre foi assim. Ele fazia isso de novo, transformando cada palavra em uma armadilha sutil. Ana respirou fundo, as palavras que queria afirmar queimavam em sua garganta. Não, Cláudio. Esse jogo acabou. Eu não sou mais a mulher que você tentou moldar. A expressão dele mudou, um traço de surpresa misturado à raiva. E o que você pensa fazer? Lutar contra mim? Você está sozinha. Eu sou quem conhece o mercado, quem possui as conexões. O desespero ameaçava tomar conta dela, mas a imagem de Josué apareceu em sua mente como um farol. Ele a incentivou a permanecer firme. Sozinha? Preocupe-se, ela disse, tentando manter a voz firme, não estou sozinha. E isso pode ser um problema para você. Cláudio arqueou a sobrancelha, intrigado. O que você quer dizer com isso? Quer saber? Eu tenho aliados agora. Pessoas que não permitirão que você faça o que quiser. Estou aqui para marcar meu território, não para ser manipulada. Ao pronunciar as palavras, um despertar de força em seu coração a fez acreditar completamente no que estava dizendo. A tensão na mesa se intensificou. Ana estava disposta a ir até as últimas consequências. O olhar firme de Cláudio e a forma como ele se inclinou para a frente deixaram claro que ele não estava preparado para recuar. Você não tem ideia com quem está lidando, ele disse com uma voz baixa e carregada de intimidação. E você não tem ideia do que a vida me ensinou, Ana respondeu, com a voz tão controlada quanto uma rocha. Os dois se encaravam, a mesa entre eles como um campo de batalha onde palavras se transformaram em flechas. O som dos copos se movendo e do garçom atendendo outras mesas deixava o clima ainda mais tenso. De repente, Ana sentiu uma onda de coragem. Eu não vou permitir isso, Cláudio. Vou descobrir a verdade, não importa o custo. Não posso mais viver sob suas regras. Ele balançou a cabeça, como se a risada estivesse escondida atrás de um sorriso contido. Se você quer guerra, Ana, eu vou te dar uma guerra que você nunca vai esquecer.
Com essas palavras, ele se levantou, deixando Ana sozinha, com um turbilhão de emoções. O que ele sabia? Que segredos poderiam acabar com tudo o que ela havia construído? Agora, mais do que nunca, ela precisava de respostas. E Josué poderia ser a chave para essa liberdade que estava finalmente começando a vislumbrar. O amanhã prometia confrontos, desafios e talvez uma luz ao fim do túnel. Mas, para isso, ela teria que se arriscar ainda mais. O próximo passo poderia ser mais profundo e mais perigoso do que ela imaginava, e Ana não sabia o que estava por vir. Ana saiu do café, o coração ainda acelerado, a mente fervilhava de perguntas e medos. As palavras de Cláudio ecoavam em sua cabeça como uma canção triste. Você não tem ideia com quem está lidando. O tom de ameaça era inegavelmente claro. Em cada esquina que passava, Ana sentia que a sombra de Cláudio a seguia, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela queimava com uma nova determinação. O caminho até a casa de Josué parecia mais longo do que o habitual, a mente presa entre o que havia dito e as possíveis consequências. A imagem do mecânico honesto e acolhedor lhe trazia um conforto inesperado. Ana parou na frente da oficina, onde as ferramentas brilhavam sob a luz do entardecer, e a fumaça de motores se misturava ao cheiro de café fresco que vinha do pequeno bar ao lado. Ela entrou e encontrou Josué ajustando um carro, a camisa manchada de graxa e um sorriso aberto iluminando seu rosto. Oi, Ana. O que você faz aqui tão cedo? Ele parecia genuinamente surpreso, mas seu entusiasmo logo deu lugar a uma certa preocupação ao ver a expressão dela. Josué, eu preciso falar com você. É urgente. Ele limpou as mãos em um pano e ficou atento, dando-lhe toda a atenção. Ela explicou a situação, compartilhando cada detalhe do encontro com Cláudio, sem esconder a vulnerabilidade. Enquanto falava, Josué ouvia em silêncio, as feições sérias e concentradas, como se cada palavra carregasse um peso importante. Quando ela terminou, a tensão entre eles estava palpável. Você tem que se preparar, Ana. Cláudio não é apenas uma voz alta. Ele tem recursos, pode fazer muitas coisas que você nem imagina, ele disse, sua voz grave penetrando no íntimo dos receios dela. Ana assentiu, sentindo a pressão do mundo sobre seus ombros. Eu sei. Mas não posso continuar vivendo com medo dele. Não posso deixar que ele me controle novamente. Eu preciso de um plano. Josué pensou por um momento, sua expressão endurecendo à medida que formulava uma estratégia. Vamos fazer o seguinte. Eu conheço algumas pessoas que podem ajudar você a entender melhor o mercado e a se preparar para o que vier. Mas tenha cuidado, Ana. Essa luta pode ser mais feroz do que você imagina. Ana sentiu um misto de alívio e ansiedade. Os aliade alguns, embora ela sentisse a certeza deles começarem a tomar forma. Obrigada, Josué. Você sempre foi um amigo leal. Nunca pensei que poderia contar com alguém assim novamente. Ele sorriu, mas era um sorriso tenso. Mas tem algo que você deve saber. Eu não posso ficar muito envolvido, Ana. Isso pode me colocar em perigo também. A frase dele fez o frio na barriga de Ana voltar. Ela sabia que rugas na amizade poderiam se transformar em fissuras se não fossem tratadas com cuidado. Entendo, mas eu prometo que farei o melhor que posso para que todos fiquem seguros. Com isso, Josué levou Ana até uma mesa onde haviam algumas planilhas. Precisamos revisar seus documentos, entender a real situação do seu negócio. É importante que você saiba com quem está lidando. Os dois trabalhavam em silêncio, por vezes trocando olhares que falavam mais que 1000 palavras. Ana sentia-se um pouco mais forte a cada informação que ela absorvia. Ao mesmo tempo, contudo, uma sombra se aprofundava em seus pensamentos. O que mais Cláudio poderia estar escondendo? Naquele momento, eles foram interrompidos por um toque insistente no celular de Ana. O nome que apareceu na tela fez seu coração parar. Cláudio. O celular vibrou na mesa, como um eco do que a ameaçava. Você vai atender? Perguntou Josué, a expressão preocupada. Ana hesitou por um instante. O que ele queria agora? O que poderia dizer que não a colocasse ainda mais em risco? Agora, ela tinha que decidir se seguiria em frente com sua nova jornada ou se cederia mais uma vez às táticas de Cláudio. Uma batalha interna iniciava, e o tempo não estava a seu favor. Ana respirou fundo, a tensão subindo feito um rolo compressor dentro dela. O celular continuava a vibrar, como se quisesse impor um ritmo de medo. Ela olhou para Josué, que a observava com uma mistura de incentivo e apreensão. Era agora ou nunca. Sim, vou atender, respondeu, a voz mais firme do que se sentia.
A mão tremia um pouco enquanto tocava na tela. Alô? A palavra escapou como um sussurro, e ela mal conseguiu conter a angústia. Oi, Ana. Sou eu, Cláudio. Precisamos conversar. Sua voz era suave, mas havia um tom cortante que não deixava dúvida sobre suas intenções. Sobre o quê? Ana forçou a indignação a transparecer, mas sabia que qualquer sinal de fraqueza poderia ser explorado. É melhor falarmos pessoalmente. Existe uma situação em que podemos chegar a um acordo. Não quero que essa história escale até o ponto em que ninguém se beneficia, você entende? Benefícios? Você só pensa em si mesmo. A raiva queimava em seu peito. Mas, em meio à fúria, uma pontinha de medo também surgia. Ela tentava pegar o controle da conversa, mas era um jogo arriscado. Calma, Ana. Temos um relacionamento que vale a pena preservar. Estou aqui para ajudar, não para prejudicar, ele insistiu, a calma dele contrastando com o turbilhão de emoções dentro dela. Ela precisava de tempo para pensar, e precisaria mais do que isso, precisava de um plano. Vou pensar no que você disse. Mas se me ameaçar novamente, eu não vou hesitar em ir às autoridades, desafiou Ana. A adrenalina pulsou em suas veias. Isso seria um erro. Você tem potencial, Ana. O que seria de você se nos tornarmos inimigos? Vamos conversar. Eu só quero o melhor para nós dois. A ligação caiu, deixando um vazio no ar. Ana estava tensa. De repente, a coragem que sentirá antes foi substituída por incertezas. O que eu faço agora? Perguntou, voltando-se para Josué, que assistia à cena com atenção. Precisa descobrir o que ele quer. Se você entrar no jogo dele sem saber as regras, pode se machucar. A seriedade de Josué a fez sentir um frio na espinha. Ele tinha razão, as palavras de Cláudio eram uma armadilha bem armada. Ana concordou. Eu preciso saber mais sobre ele, sobre o que posso esperar. Josué assentiu, pegando um caderno onde anotara algumas informações. Eu tenho alguns contatos que podem ajudar. Vou entrar em contato com eles. Enquanto Josué falava, Ana sentiu que a pressão do mundo não a esmagava mais. Pelo contrário, havia uma nova determinação em sua alma. A luta seria dura, mas agora ela não estava mais sozinha. Após algum tempo, Josué recebeu uma mensagem. Ele leu rapidamente, fazendo uma careta. Os encontros que você precisa vão acontecer amanhã. Amanhã toda está livre, então vá em frente. Amanhã? O choque a fez tremer. E o Cláudio? Como vou me encontrar com ele e ainda me preparar? O nervosismo se agigantava. Use a arma mais poderosa que você tem, sua inteligência. Lembre-se, Ana, ele pode parecer forte, mas você tem algo que ele não tem, a verdade a seu favor. Nunca subestime esse poder. As palavras de Josué ressoaram dentro dela, como um mantra que só crescia. Ana decidiu que enfrentaria Cláudio com coragem e astúcia. Contudo, o receio a invadia. E se tudo saísse fora de controle? A expectativa abafada do dia seguinte já a consumia. Ela precisava ter certeza de que estava fazendo o que era certo. Ao sair da oficina, a escuridão da noite parecia mais profunda, mas a luz da determinação iluminava seu caminho. Ainda assim, uma pergunta perseguia. Até onde Cláudio estava disposto a ir para manter o controle? Os desafios se aproximavam, e Ana sabia que a batalha estava longe de acabar. Ana acordou antes do despertador, seu coração acelerado e sua mente a 1000 por hora. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando seu rosto de uma maneira quase tranquilizadora, mas dentro dela, um turbilhão de angústia e expectativas a mantinha em pé. O encontro com Cláudio estava marcado para aquela manhã, e ela sabia que não podia se dar ao luxo de falhar. Ela tomou um banho gelado, tentando aquietar a mente. As palavras de Josué ecoavam em sua cabeça. Use sua inteligência. Era fácil dizer, mas e se Cláudio tivesse um truque na manga? A ideia de se deparar com ele, com aquele sorriso manipulador no rosto, a deixava inquieta. Ana vestiu-se com cuidado, escolhendo uma roupa que não apenas a fizesse parecer confiante, mas que também a fizesse sentir-se assim. A blusa preta realçava seus olhos e a deixava mais decidida. Era hora de mostrar a ele que ela não era mais a mesma de antes. Enquanto dirigia em direção ao local do encontro, pensou nas noites sem dormir, na luta constante para se destacar no trabalho e nos sonhos que haviam sido interrompidos por aquele homem. A cidade fluiu ao seu redor, mas, para Ana, tudo parecia em câmera lenta. Os rostos e os carros se mesclavam em um borrão de cores.
Quando chegou, estacionou e respirou fundo, percebendo a gravidade do momento. O restaurante parecia um pouco diferente, mais imponente, como se estivesse cercado por uma aura de opressão. Cláudio já estava lá, encostado em uma mesa, seu olhar calculista fixo na entrada. Ele levantou-se ao vê-la, um sorriso fácil se formando em seus lábios. Oi, Ana. Disse ele, com uma voz que poderia ter sido acolhedora, mas que soava mais como veneno. Que bom que você veio. Como não viria? Respondeu ela, tentando manter a compostura. O gesto de confiança não era apenas para ele, era para ela mesma. Sentou-se e, no fundo, sabia que precisaria de cada grama de determinação que tinha. Cláudio logo começou a falar sobre as oportunidades que poderia oferecer, seu tom sendo cada vez mais persuasivo. Ana ouvia, mas não se deixava levar. Ele falava como se estivesse oferecendo um presente, mas Ana sabia que o preço poderia ser alto. Durante a conversa, notou pequenos detalhes, como o nervosismo que ele tentava esconder ao mencionar o nome de seus parceiros. A tensão não demorou a crescer. Você precisa entender, Ana, que eu não estou aqui para te intimidar, mas para te ajudar. Eu vejo seu potencial, e se você se unir a mim, podemos ter muito sucesso juntos, ele disse, seu olhar apertando como uma serpente prestes a atacar. Sucesso? Para você, ou para mim? Ana não hesitou em contra-atacar, percebendo que tinha um pequeno espaço para manobrar. Eu não quero o que você está vendendo. Você realmente acha que pode me desafiar e sair sem danos? Pense bem, Ana. A ameaça implícita em sua voz fez seu estômago dar um nó. O que não esperava era que a conversa tomasse um rumo inesperado. Você se lembra da última vez que estivemos juntos? Aquela noite Cláudio começou, sua expressão mudando. Você tinha tanto potencial, e deixou tudo isso escapar. Ali, Ana sentiu uma onda de emoções conflitantes. A lembrança da noite em questão a deixou vulnerável, mas não podia permitir que isso a atingisse. E o que tem essa noite a ver com o que somos agora? Eu não sou mais aquela Ana. Ele sorriu, mas Ana percebeu que era um sorriso sem calor. Mas você ainda carrega a lembrança dela. Por isso, pense bem nas suas escolhas. A mesa entre os dois parecia mais do que apenas um móvel. Era um campo de batalha, uma linha divisória entre o passado e o futuro. Ana se lembrou das palavras de Josué. Precisava continuar firme. O que você realmente quer, Cláudio? Perguntou, desafiadora. Era a pergunta que poderia abrir portas ou acirrar a luta. Sabia que a resposta dele poderia mudar tudo. No entanto, antes que ele respondesse, o celular de Ana vibrou com uma notificação. Com um olhar furtivo, viu que era uma mensagem de Josué. Ele estava certo, a verdade era sua aliada. O secretário público ao qual Josué se referira havia enviado alguns documentos. E então, enquanto Cláudio falava, Ana estava prestes a descobrir algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Ana desviou o olhar para a tela do celular, seu coração acelerando ao ler a mensagem de Josué. As palavras saltaram como raios. Os documentos estão com você. Use com sabedoria. O peso daquela informação começou a crescer em sua mente, como um balão prestes a estourar. Enquanto Cláudio continuava sua conversa, sua voz tornou-se um murmurinho distante. Ana absorveu cada palavra da mensagem, as implicações do que poderia acontecer se usasse aquelas informações a seu favor. As tentativas de Cláudio manipulá-la agora pareciam mais transparentes. A coragem crescia dentro dela. Desculpe, Cláudio, mas agora sou eu quem precisa falar, Ana interrompeu, sua voz firme. O olhar dele se transformou, a confiança que irradiava antes começou a exalar insegurança. Do que você está falando? Ele retrucou, já sem a mesma leveza. Eu recebi informações que vão mudar o rumo dessa negociação. Você não pode me intimidar mais. As palavras saíram mais fortes do que Ana esperava, como um eco ressoando no ar tenso entre eles. Informações? Que informações? A incredulidade na voz dele fez Ana perceber que estava tocando uma sensibilidade que ele não esperava. Ela respirou fundo, a adrenalina disparando. Documentos que você tentou esconder. Não sou mais aquela Ana que sucumbia às suas chantagens emocionais. Seu tempo de controle acabou. O silêncio pairou por alguns instantes. Cláudio parecia buscar palavras, enquanto Ana aproveitava cada segundo, alimentando-se de sua própria coragem. Você está jogando fogo, Ana. Julga que está em uma posição de força, mas está apenas se colocando em perigo, ele avisou, mas Ana viu que sua postura já não era tão firme. Perigo é exatamente onde você me colocou,
Cláudio. Chega! Eu estou pronta para seguir em frente e não posso fazer isso se você continuar na minha vida, ela disse, determinada. Sabia que estava arriscando tudo, mas uma nova força crescia dentro dela, não estava disposta a dar um passo atrás. A conversa caminhou para um impasse, Cláudio tentando pressioná-la, enquanto Ana se mantinha firme. Ela percebia que ele tentava reverter a situação, mas com cada palavra que saía de sua boca, Ana sentia-se mais leve, mais liberta. Você não vai sair impune disso, Ana. As consequências do que está fazendo são imensas, ele disse, seu sorriso desaparecendo, substituído pela frieza. Consequências? O que você sabe sobre consequências? Ela se lembrou de todas as noites de insônia, dos medos que o haviam paralisado. Se tem uma coisa que aprendi é que nunca se pode ter medo do que já se viveu. Eu não sou mais uma criança assustada. Essa é a nova Ana. Ana sentia o coração pulsar no peito, o calor da adrenalina a envolvia. Finalmente, estava se levantando contra o que sempre a paralisara. E então, enquanto ambos trocavam olhares desafiadores, a porta do restaurante se abriu. Uma figura familiar entrou, seu rosto iluminado por um sorriso, mas o olhar rapidamente se tornava confuso ao perceber a tensão entre os dois. Josué! Ana exclamou, sem entender o que ele estava fazendo ali. O que ele poderia querer em um momento tão crucial? Os olhos de Cláudio se estreitaram, e Ana percebeu que a força do passado poderia estar voltando, mas era uma nova chance para ela. Sentia que qualquer coisa poderia acontecer a partir daquele momento, tanto uma reconciliação quanto um novo confronto. Agora, tudo pode mudar mais uma vez, pensou ela, enquanto o corredor do restaurante parecia encolher em volta deles, cada batida de seu coração amplificando a incerteza do que viria a seguir. Josué entrou no restaurante e imediatamente percebeu a tensão palpável entre Ana e Cláudio. O olhar de Ana, antes hesitante, agora refletia uma força que ele nunca havia visto antes. Josué caminhou até a mesa, sua presença uma âncora sólida em meio ao turbilhão emocional. Ana sentiu um calor se espalhar pelo peito ao vê-lo ali. Ele carregava um ar de proteção e determinação. Desculpe interromper, mas acho que precisamos conversar, Ana, disse Josué, sua voz baixa e firme. Ele se posicionou ao lado dela, os olhos fixos em Cláudio. Cláudio, por sua vez, parecia perplexo ao ver Josué. O que você está fazendo aqui, mecânico? Essa conversa não é da sua conta, afirmou, tentando manter a confiança em sua postura. Quando se trata de Ana, é sim da minha conta, respondeu Josué, desafiador. Ela não está sozinha e você não pode continuar manipulando a vida dela. Ana sentiu uma onda de gratidão e coragem. O apoio de Josué era como uma gasolina para seu fogo interior. Precisamos nos afastar de tudo isso, Cláudio, ela disse, as palavras saindo com clareza e um peso que não existia antes. Sua tentativa de controle não vai mais funcionar. O ambiente parecia torcer em torno deles, e a tensão repleta de emoções estava à flor da pele. Cláudio deu um passo à frente, tentando intimidar, mas Ana e Josué estavam na mesma confiança. Você acha que sabe mais do que realmente sabe, Ana? É fácil sentir-se forte quando você tem alguém por perto, mas as suas decisões têm consequências reais. Você está brincando com fogo. Eu não tenho mais medo de você, Ana declarou, sua voz firme. Quando você passou a ver as pessoas como peças em um jogo, você perdeu a capacidade de perceber o que realmente importa. E agora, você vai ver que não vai me controlar mais. Josué olhou para Ana com admiração, vendo a força que ela havia encontrado. Você é muito mais forte do que pensava, Ana. E isso é só o começo. Ele voltou seu olhar para Cláudio. Se você continuar nesse caminho, as consequências serão suas e não dela. Os dias de manipulação e chantagem acabaram. Cláudio começou a revirar os olhos, tentando manter a compostura. Mas Ana percebeu uma fraqueza em seu tom. Além de perder a influência sobre mim, você pode ter certeza de que vou descobrir tudo que você tem escondido e que poderá usar isso para minha defesa. Juntos, vamos construir algo melhor. Cláudio fez uma tentativa final de controle. Você fará isso sozinha, Ana. Mas uma coisa é certa, você vai se arrepender de cada palavra que acabou de dizer. Vou me certificar disso. Esse tipo de ameaça só revela sua fraqueza, Cláudio. Agora vá embora, Ana disse, com uma convicção que reverberava pela sala. Você não tem mais poder sobre mim. Com um último olhar furioso, Cláudio se virou e saiu do restaurante, seu rosto carregando a expressão de quem havia perdido uma batalha importante. Quando a porta se fechou atrás dele, Ana respirou fundo, uma onda de alívio passando por seu corpo.
Ela tinha enfrentado seu medo e não tinha recuado. Josué sorriu para Ana, um sorriso que iluminou seu rosto e trouxe um calor que invadiu o lugar. Você fez isso. Eu sabia que você conseguiria. Ana sentiu o coração pulsar, toda aquela angústia que carregava aos poucos se dissipava. Obrigada, Josué. Sem você, eu não teria conseguido encontrar essa força. Estamos juntos nessa, Ana. O foco agora deve ser em sua nova vida e em tudo que podemos construir com a oficina. Você é parte fundamental disso, ele disse. Os dois se sentaram e, juntos, começaram a discutir planos para frente. Novas ideias, investimentos e como poderiam revitalizar a oficina de Josué. Naquele momento, Ana percebeu que havia encontrado um novo lar em sua antiga paixão. E a amizade que cultivaram mudará tudo. Ana sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas agora ela estava pronta para enfrentá-los ao lado de Josué. A nova Ana era alguém que sabia seu valor, que não tinha mais medo do que o passado poderia trazer. Ela havia encontrado sua voz e agora estava decidida a lutá-la com todo o seu coração. Enquanto o sol se punha, colorindo o céu de um laranja vibrante, Ana e Josué fizeram um brinde ao futuro, à amizade e a um novo começo. Com seus corações cheios de esperança, eles estavam prontos para tudo que viria e, ao olhar nos olhos um do outro, perceberam que juntos eram imparáveis. E se você chegou até aqui, não esqueça: inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e sentimentos sobre esse final inspirador. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível transformação. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.